Olá! Hoje a gente tá aqui pra falar sobre Felicidade Conjugal de Lev Tolstói. Esse aqui é meu segundo contato com o autor. Eu já havia lido anteriormente A Morte de Ivan Ilitch, que é outra novela da qual eu também gostei bastante. O Tolstói, ele foi um autor, russo, então a maioria das suas histórias, a expressiva maioria delas, se passam ali mesmo naquele cenário da Rússia do século XIX. E aqui no Brasil também nós temos várias obras já traduzidas para o português, como essa que eu tenho em mãos, Ana Karenina, Guerra e Paz e tantas outras. E se atenta que essa história, como eu comentei, é uma novela, e por si só isso significa que é uma história um pouco mais curta. Não é como os seus grandes romances, como eu citei há pouco, como Ana Karenina, que tá aqui, que você observa que são romances mais longos, enfim. E aqui eu tive a grata surpresa de perceber que essa história seria contada do ponto de vista feminino. Isso porque ela é nos contada pela nossa protagonista, que se chama Mária. E a Mária, no começo dessa história, então ela tem ali por volta de 17 anos, ela acabou de perder a mãe, e ela já havia perdido o pai, então ela é órfã. Ela tem uma família, que tem uma condição financeira muito favorável. Então a família dela é dona de posses, de terras, enfim. Então ela não tem nenhum tipo de dificuldade financeira. Após a morte dos seus pais, ela mora ali com Sônia, que é uma espécie de governanta ali daquela casa, mas que cuidou dela desde criança. Então é alguém com quem ela tenha muita intimidade, alguém com quem ela considera da própria família dela mesmo. E com sua irmã Kátia. Então o livro começa justamente nesse cenário triste, onde as meninas perderam a mãe, então o clima tá muito ruim, a Mária se sente muito triste. Além disso, começa o inverno russo, que a gente sabe que é muito conhecido, pelas suas temperaturas baixíssimas. Então todo aquele clima de frio, de perda, de luto pairam aqui no início dessa história. A Mária, por sua vez, passa seus dias ali dedicadas a tocar piano, a ler livros. Ela gosta muito de passear ali pelas redondezas, pelas propriedades dela. Só que ela sente sempre aquela sensação de querer algo novo, querer sair dali. Ela não tá contente com a vida dela, os dias passam, e enfim. Até que em determinado momento da história, nós somos apresentados ao Sergei Mikhailitch. E perdoem a minha falta de fluência no russo, provavelmente eu estou pronunciando o nome dele errado, mas ele vai ter uma importância muito significativa aqui na história, então, para ficar mais fácil a nossa pronúncia em português, eu vou chamá-lo apenas de Mikhailitch. Ok? E o Mikhailitch, na verdade, ele era um grande amigo do pai da Mária, quando ele ainda era vivo. Então eles tinham uma amizade ali muito íntima, eles tinham muito prazer na companhia do outro, eles tinham um laço muito estreito, e por Mária ser filha do seu grande amigo, o Mikhailitch acaba que desenvolveu por ela um sentimento muito bom também, de genuíno, de cuidado, enfim. A diferença de idade deles é bem significativa, são 20 anos aproximadamente entre a idade dele e a dela. Então quando ela nasceu, ele já era ali, já estava na fase adulta, então sempre teve aquela relação mesmo de tio e sobrinha, vamos dizer assim. E com a morte dos seus pais, ele acaba que vira uma espécie de tutor das meninas, da Mária e de sua irmã. Então ele acaba sendo responsável por cuidar da propriedade, do dinheiro, gerir, administrar tudo aquilo. Ele vai ficando cada vez mais ali em contato com aquela família, então vai frequentando a casa, vai cuidando dos negócios. Ele tem uma boa relação com a Mária gosta da presença dele, não só ela, como as outras pessoas da casa também. Então ele é uma pessoa sempre alegre, mansa, ele conversa bastante, eles têm uma relação ali muito boa, eles têm interesse em comum, como a música, os livros, enfim. E com o passar do tempo, esse apreço que a Mária sente por ele acaba que vai se transformando em uma paixão. E ela vai percebendo aquilo muito gradativamente. Então, primeiro a gente tem aquela relação meio de tio e sobrinha, entre muitas aspas, como eu comentei, mas aquela relação de respeito, ela vê nele uma pessoa de autoridade, alguém mais velho que ela. Ele, por sua vez, a vê como filho do seu amigo, e com com a morte deste, ele tem aquele senso de responsabilidade, de cuidar dela, de zelar pelo futuro dela, até que a Mária vai desenvolvendo essa paixão, então ela vai percebendo também aos poucos o que tá acontecendo, ela vai sentir, como que as emoções dela se modificaram, quando ela passa a ter contato, a vê-lo, ela começa a esperar e contar os dias ali que ele vai retornar à propriedade para visitá-la. Essa parte é bem legal de acompanhar, porque a história é contada pelo ponto de vista dela, e a gente já fala sobre isso, mas eu acho que esse foi um grande ponto muito positivo aqui pra Tolstói nesse livro. Então, como a história é contada pelo ponto de vista dela, a gente sente ali aquela apreensão por ela não saber o que o Mikhailitch está sentindo, se ele corresponde a ela, se ele sente essa mesma coisa por ela, mas a gente percebe que ela sempre
tem receio de se declarar, né, digamos assim, pra ele, de demonstrar aquilo de alguma forma, porque ela sempre observa que ele a trata como alguém que está ali para ele cuidar e que ele precisa ensiná-la como uma criança mesmo. E aí essa amizade deles vai se estreitando cada vez mais, ele é assim que ele a chama, né, então ele a chama de minha amiga, e eles passam a desfrutar cada vez mais da companhia um do outro, sempre ali com as pessoas envolvidas da casa também presentes. E é nessa fase da história, né, do relacionamento deles, digamos assim, que Tolstói descreve o seguinte parágrafo. E como eu comentei, né, o livro é contado em primeira pessoa pela Mária, então é a Mária falando. Eu sabia que ele me amava, como uma criança ou como mulher, eu ainda não me interrogava. Tinha em alto preço este amor, e, sentindo que ele me considerava como a melhor das moças no mundo, não podia deixar de desejar que esta mentira permanecesse nele. E involuntariamente eu enganava, mas enganando eu própria me tornava melhor. Então ela vai, né, vivendo ali os dias dela ao longo daquela amizade, daquela companhia, até que ela começa a demonstrar mais incisivamente, digamos assim, que ela tem ali aquele certo interesse nele e ela acaba sendo correspondida. Então, no começo, o Mikhalich tem aquela postura bem defensiva, ele tem medo, na verdade, de ter um relacionamento com ela justamente porque ele pensa na diferença de idade que tem entre eles. Então ele fica o tempo todo querendo provar pra ela que não vai ser bom aquilo pra ela, porque ela tem muitas coisas pra viver que ele já passou, que ele não tá mais naquele mesmo momento de vida. Ele mesmo se intitula como velho, como alguém que não tem mais ali o fôlego, né? Não tá compartilhando daquele momento de vida que ela está. E ela ignora tudo isso, ela fala que não, que ela o ama, que ela faz questão de viver o resto da vida dela com ele, na presença dele, que ela tem certeza que também seria o que o pai dela queria. E aí um pouco tempo passa e eles resolvem se casar, então a partir do momento que eles resolvem se casar, eles se casam após 2 semanas, Mária vai morar com ele e com a mãe, né, na residência deles. Lembrando que eles tinham um poder aquisitivo bem confortável aqui, ele inclusive tinha vários parentes ali que tinham cargos, né, naquele tempo da monarquia, da realeza. Então ele tinha parentesco com princesas, com duques, enfim. E é bem aquela coisa mesmo de que no começo do relacionamento tudo é mil maravilhas. Então eles se casam, o primeiro mês é muito bom. Eles têm um prazer muito grande em desfrutar da companhia um do outro. Então assim, é bem aquela coisa de jovem apaixonado, de conversar até de madrugada, de contar segredos, de sair pra caminhar à luz da lua. Eles passam muito tempo desfrutando da música, né? Então ela tocando e ele ali ouvindo. E a gente percebe já desde o começo que eles têm temperamentos muito diferentes. Então a Mária, por sua vez, é aquela menina que tá sempre querendo mais, ela quer conhecer outras pessoas, novos lugares, ela é uma pessoa curiosa. E o Mikhalich, ele tem uma postura bem passiva, então ele é aquela pessoa bem compreensiva, bem ponderador, tem aquela paciência ali de lidar com as pessoas, de resolver os problemas, enfim. Devido à classe social que eles pertencem, o padrão naquela época, e foi o que aconteceu com eles aqui, ao se casarem, o Mikhalich continuou cuidando dos negócios da família, tanto dele como dela, então ele administrava ali as fazendas que eles tinham, os campos, os funcionários, enfim, as casas, cuidava ali da parte financeira, e a Mária, por sua vez, tinha o dever de cuidar da casa, né, a tarefa de cuidar da casa, e também com a ajuda de muitos funcionários que eles tinham ali. Com o passar do tempo, a Mária vai se cansando daquilo. E com o passar de pouco tempo, porque na verdade só se passaram alguns meses desde o casamento. E a Mária vai se cansando daquilo. Ela não é a rotina que ela quer pra ela, sabe? Ela vai servir chá da tarde e ela fica meio ali desconcertada. Ela observa que a sogra dela tá ali, observando ela, julgando, né, o desempenho dela em servir chá pras pessoas. E enfim. Ela diz então, né, pro seu marido que ela não tá contente com aquilo, que ela precisa de novos ares. Ele sempre muito compreensível, ali altruísta, sugere que eles vão passar um tempo na cidade. E é aí que a gente tem uma primeira mudança bem significativa nessa história. Eu acho que eu não comentei no começo, mas esse livro é dividido entre 2 partes. A primeira, que é todo esse contexto que eu comecei contando, e é aqui que a gente tem a segunda parte do livro. Isso porque esse livro é dividido de fato em 2 partes. A segunda parte do livro já é com eles casados e indo passar essa temporada na cidade. Só que a rotina da cidade é bem diferente daquelas que eles tinham no campo. Então, se no campo a Maia passava o dia lá, em casa, ela se ocupava apenas de tocar piano, ler alguns livros e cuidar da casa em si, na cidade ela vai ter o contato com o que aquele tempo se chamavam de ser apresentada à sociedade. Então ela ia para bailes, ela conhecia pessoas muito influentes. Ao chegar lá na cidade, ela era vista como uma pessoa muito bonita, extremamente bonita, uma pessoa que tinha uma boa companhia, que era muito interessante, inteligente. Então as pessoas ali, né, da alta classe,
que é onde ela estava inserida, eles receberam muito bem, ela se sentia acolhida, tudo era novidade para ela, então ela tinha uma rotina muito diferente da que ela tinha no campo, a vida dela, a rotina dela mudou completamente. E ela gostou muito daquilo, né? Ela gostou dessa experiência que ela teve. Já o Mikhail não gostava muito. Desde o começo ele deixou bem claro que ele só ia pra lá, passasse tempo na cidade por conta dela, porque ele reconhecia que talvez fosse ajudá-la, né, fosse melhor pra ela, mas o tempo todo a postura dele sempre foi bem clara, que ele queria voltar pro campo, voltar pra rotina deles ali comum, que eles tinham. Resultado disso é que eles acabam passando mais tempo do que planejado ali naquela rotina. Quanto mais o tempo passava, mais a Mari ia ficando bem inserida ali, bem adaptada, e mais o Mikhail ia ficando insatisfeito com aquela situação. Até que eles começam a se estranhar, eles começam a ficar cada vez pessoas mais diferentes uma das outras, então eles não têm mais o mesmo hobby, eles não têm mais o prazer de desfrutar da companhia um dos outros. O Mikhail, embora muito compreensível e apaziguador, justamente por isso ele dá muita liberdade ali pra Mária, então embora ele não queira que ela vá aos bailes, ele não a impede de ir, então ele fala, vai, pode ir. No começo ele acompanha, mas dali a pouco tempo também ele já fica bem indisposto a seguir naquela vida de que ele não gostava. E o relacionamento deles vai entrando naquela monotonia, aquele brilho, aquela empolgação que tinha do começo já passa a não se ter mais. Alguns anos vão passar, eles vão ter o primeiro filho deles. A Mária nos conta aqui, né, que ela não tem um relacionamento muito materno com aquela criança, então naquele primeiro momento o relacionamento é mais aquele sentido de obrigação por ser a mãe da criança do que de genuíno afeto e prazer de estar ali, de abdicar da vida, do tempo pra cuidar, né, daquela criança que é seu filho. E o relacionamento deles vai indo cada vez mais por água abaixo. Até que determinada coisa acontece aqui nessa história, onde já se passaram anos que eles estão ali vivendo aquela vida onde eles só se distanciam cada vez mais, não tem mais muita intimidade como casal, são completos estranhos um pro outro, eles não sabem muito bem como colocar aquilo em palavras, então eles não conversam, a falta de diálogo aqui é uma coisa muito visível. Se antes eles amavam a companhia um do outro, agora quando eles estão na companhia um do outro, eles são completos estranhos. E quando essa coisa acontece com a Mária, né, é tipo o pico ali, o topo, o ápice das coisas que estão acontecendo aqui acontece, ela se dá conta de que ela precisa tomar uma escolha. Ou ela faz algo pra melhorar aquilo, ou ela faz algo pra entregar aquilo de vez, e enfim, o relacionamento dela se deteriorar cada vez mais. E é com base nessa escolha da Mária, que eu não vou contar aqui, até porque a história é bem curtinha, então não vale a pena dar nenhum tipo de spoiler. Com base nessa decisão dela que a gente tem o desfecho dessa história, que foi incrível. Eu poderia falar muito sobre por que eu gostei tanto assim dessa novela, mas eu vou me ater a 2 pontos. O primeiro é que eu acho que o Tolstói soube muito bem ter a voz feminina, isso porque quem narra aqui é uma mulher. E na primeira página do livro, quando eu percebi que era uma mulher narrando sobre uma história de amor e matrimônio, eu fiquei muito receosa que aquilo poderia dar muito errado. Mas o Tolstói fez isso com maestria. Ele soube dar o tom de uma mulher, de um personagem feminino muito bem. Em nenhum momento achei que ele teve uma interpretação errada da postura que uma mulher teria. Ele tem muita coragem para abordar temas que naquele tempo eram tabus, como são até hoje. Esse livro aqui foi escrito na década de 1850. Então, para ser mais exata, em 1859, né? Então, muitos temas que para as mulheres eram considerados tabu no século XIX, como o ponto que eu comentei da maternidade. Então a sociedade sempre espera que a mulher, a sua mãe, ame aquele filho incondicionalmente, mude toda a sua vida para abarcar ali, né, a existência daquela criança, e nem sempre é assim que acontece. Tem algumas mães que têm experiências em relação à maternidade diferente de outros, e o Tolstói, sendo um homem, já traz esse ponto aqui. Outra coisa que o Tolstói fala também, através da personagem feminina Mária, é a relação que as mulheres tinham com o seu marido, aquele âmbito do marido sempre ter a última palavra, do marido definir as diretrizes do relacionamento, do marido dizer para a mulher onde ela poderia ir, com quem ela poderia ir, o que ela deveria fazer. E além disso, o segundo ponto foi que Tolstói escreve maravilhosamente bem. Aqui nesse livro eu fiz várias marcações, e não necessariamente é porque eu considerei que isso fosse algo importante para a história. Além disso, porque teve esse motivo também, mas é tudo tão belo. As descrições que o autor faz, a forma com que ele fala é muito, muito, muito bonito, muito tocante. Ele soube representar os sentimentos e as sensações humanas muito bem.
E pelo fato dele ter feito isso pela uma ótica feminina, é um crédito ainda maior que eu considero que ele tenha que receber. Eu saí dessa leitura com muita vontade de ler o restante da obra de Tolstói. Já estou me programando para começar Ana Karenina, que já está aqui. E eu espero que você também dê essa oportunidade. É uma história bem curtinha, tem um pouquinho mais de 100 páginas, então em um dia você lê e vale muito a pena essa experiência. Se você já chegou até aqui, muito obrigada. Não esqueça de curtir, comentar. Eu gosto muito da parte de responder comentários. Se inscreve no canal, me siga lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo também. E eu te espero no próximo vídeo.